Oi pessoal do curso Enem Gratuito, tudo jóia com vocês? Na aula de Química de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eletrólise. Bom, mas o que seria eletrólise, né? Eletrólise vai ser a reação química de oxirredução. Se vocês não lembram o que é reações químicas de oxirredução, tem vídeo aí no canal. Que são provocadas, né, essas reações de eletrólise, elas são provocadas por uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ela precisa ser uma corrente contínua, ela não pode ser corrente alternada. A eletrólise, ela é uma reação não espontânea, ou seja, ela vai precisar de alguma fonte de energia para que ela ocorra. Vai precisar de algum gerador para fornecer essa corrente elétrica. Essa fonte pode ser o quê? Uma bateria, por exemplo. Então, o que a gente vai ter nesse processo de eletrólise? A gente vai ter a energia elétrica fornecida por essa corrente contínua se transformando em energia química. A eletrólise ela pode ocorrer de duas maneiras, sendo elas eletrólise ígnea ou aquosa. Mas nesse vídeo a gente vai focar apenas numa introdução sobre esse conceito da eletrólise. Bom, pessoal, então eu trouxe aqui para vocês uma representação desse processo todo de eletrólise. Mas como eu sou química, não sou desenhista, eu trouxe o quê? Uma representação mesmo. Bom, aqui a gente tem o quê? Uma cuba eletrolítica, que ela é chamada, onde a gente tem vários elementos que são de extrema importância para a gente entender todo esse processo de eletrólise. Bom, primeiramente, a gente tem o quê? Um gerador. Vocês lembram que eu falei que a reação não é espontânea? Então, ele vai precisar de um gerador para que ocorra. Esse gerador, ele vai fazer o quê? Vai fornecer a corrente elétrica para o sistema, fazendo com que force os elétrons saírem do ânodo para irem para o cátodo. Esse gerador vai ter essas duas funções, tanto fornecer essa corrente e de maneira a forçar os elétrons a saírem do ânodo e irem para o cátodo. Mas a representação da corrente no desenho sempre vai ser do polo negativo para o polo positivo, beleza? Tá, a gente tem também um outro elemento de extrema importância, que são os eletrodos. Os eletrodos, eles são eletrodos inertes, geralmente de quê? Geralmente de platina, de grafita. Por quê? Esses eletrodos inertes, eles não vão participar da reação e a reação vai acontecer na superfície desses eletrodos inertes. Bom, a gente tem o gerador, temos os eletrodos e agora a gente tem o quê? A cuba eletrolítica. Vamos ter uma solução aqui, composta de alguns compostos iônicos, sendo eles fundidos, ou também a gente pode ter soluções aquosas. Essas soluções provenientes de algumas bases, ácidos, algumas soluções também salinas. Temos o gerador, os eletrodos e também essa solução composta tudo nessa cuba eletrolítica, né? E agora, diferentemente da pilha, agora a gente já vai ter os polos pré-definidos. Então, o polo positivo e o polo negativo, lembrando dessa representação, que algumas vezes pode aparecer na sua prova do Enem. Então, a gente tem que esse eletrodo já vai ser pré-definido como positivo e esse eletrodo já vai ser pré-definido como o polo negativo. De maneira que o polo negativo, ele vai acontecer o processo de redução e ele vai ser o nosso cátodo. De maneira que ele vai atrair os cátions para a sua superfície. De maneira oposta, a gente tem agora o polo positivo, onde vai ocorrer o processo de oxidação e vai ser o nosso ânodo. Ele vai atrair os ânions para a superfície desse eletrodo inerte. Bom, pessoal, aqui na eletrólise é de extrema importância que vocês não confundam com a pilha. Por quê? Aqui a gente vai ter o polo positivo, que ele vai oxidar e ele vai ser o ânodo, e vamos ter que o polo negativo, ele vai reduzir e ele vai ser o cátodo. Bom, pessoal, mas o mais importante que vocês precisam saber sobre eletrólise é o seguinte: o ânodo, ele vai ser o polo positivo e o cátodo, ele vai ser o polo negativo. Por quê? Na pilha, isso é o contrário. Então, a gente tem que lembrar que na eletrólise, o polo positivo ele vai ser o ânodo e o polo negativo ele vai ser o cátodo. Só que sempre o ânodo vai oxidar e sempre o cátodo vai reduzir. A única diferença da eletrólise para a pilha vai ser a questão do polo, mas sempre ânodo oxida
e cátodo reduz. Então a nossa aula foi só uma introdução sobre o conceito de eletrólise. Caso vocês tenham alguma dúvida, ainda tem conteúdo no site, vocês entrem aí no site, tem o link aqui embaixo. E até a próxima aula!